Amados, quero convidá-los a abrir vossas Bíblias, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, e o verso 7, até o versículo de número 13. Lucas, capítulo 22, 7 a 13. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Chegou o dia da festa dos pães, sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: Vão e preparem a refeição da Páscoa para que a comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha, há uma outra tradução que diz um cântaro, de água, virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição de Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Amém? Glória a Deus. Então vamos ministrar sobre Santa Ceia, tá? Mas seria importante, que é um momento ímpar, no qual todo cristão não deveria perder, irmãos, um culto de Santa Ceia sequer. Porque nós sempre fazemos, ou quando aqui estamos comemorando, participando da Santa Ceia, fazemos sempre em memória do Senhor, do seu sacrifício, do que Ele fez por mim e por você. Mas estaremos falando sobre um tema sugestivo, Há vários temas que poderíamos dar aqui sobre esse texto que ora nós lemos, mas eu gostaria de dar apenas o tema ao qual está aí no telão, chamado obedeça. Amém? Glória a Deus. Nós temos crentes aqui obedientes? Amém? Glória a Deus. Irmãos, obedecer é um negócio, não é fácil. É fácil obedecer? Se estivermos debaixo da graça do Senhor, Porque muitas das vezes a obediência, em vez de receber um sim, muitas vezes a gente recebe um não para poder também obedecer. Já observaram? E você tem que obedecer. Às vezes você pede alguma coisa, o pai, a mãe diz não, mas você tem que obedecer. E muitas das vezes nós nos relutamos a não obedecermos este não, porque sempre aguardamos que fosse um sim. E Jesus, se formos olharmos o contexto, o texto, se formos olharmos as narrativas do Evangelho, as profecias bíblicas, tudo já estava preparado e para o sacrifício vicário do Senhor, para o sacrifício único do Filho amado do nosso Deus. E nós sabemos que Ele é 100% homem, era 100% homem, 100% Deus. E sendo desta forma, olhando pela ótica humana, ele certamente poderia, como ali na oração do monte, ele mesmo diz: Senhor, se for possível, passa de mim, esse cálice, essa realização toda aí, tudo isso aí que está para acontecer, se for possível, passa. Mas, graças a Deus tem esse porém, desse mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E graças a Deus que a vontade de Deus, ela é soberana, a vontade de Deus, ela é perfeita, e é nessa vontade de Deus que aqui estamos nessa noite, porque se não fosse essa vontade,
e também o querer de Jesus Cristo, dessa vontade, né? Você não estaria aqui sentado aqui hoje. Então é motivo de você agradecer e obedecer. Tá certo? Amados, o texto que, ora, nós lemos, nos traz a narrativa de Jesus, né, antecede, portanto, a Páscoa, estava já no dia, na verdade, no dia inicial da preparação da Páscoa, e o Senhor, portanto, a narrativa de Lucas ela é um pouco mais clara, porque ela cita 2 discípulos, né, e Jesus, ele tem algumas coisas que o Senhor nos manda, né, nos ordena, ou nos diz, e nos fala, e às vezes a gente até reluta em parar, mas é isso mesmo que o Senhor está pedindo? Né? Por exemplo, Jesus foi curar um cego, e ele cuspiu, fez lodo, né? Acho que nenhum oculista, em sua sã consciência, disse, não, esse negócio não funciona. Né? Fez lodo lá, colocou nos olhos do cego, e o cego mandou lavar, e o cego começou a enxergar. Já imaginou hoje, eu tenho um problema de enxergar de perto, né? Então, eu estou esperando aí, tem até um colírio que está vindo aí, foi fabricado, ou seja, criado, né, ali nos Estados Unidos, falou que esse ano que vem chega. Você pinga uma gota durante o dia inteiro, você não precisa usar óculos. Eu estou esperando esse negócio, irmão, para ver se é verdade. Né? Quem sabe é o lodo que está vindo aí, né, para poder pôr nos olhos. E Jesus sempre tem essas coisas. Já imaginou? Pronto, ele já sabia, como Deus, como 100% Deus, ele já sabia da sua tarefa, do seu objetivo, que ele precisava morrer por mim e por você. Não havia uma outra forma de pagar a cédula que era contra mim e você, não tinha como liquidá-la, né? Poderia muito bem chegar no Banco Central Europeu, o Banco Central Americano, o Banco Central do Brasil, pegar todos a renda per capita do planeta todo e dizer, olha, isso aqui é para pagar pela vida do pastor Cícero. Não seria suficiente. Né? Apenas por uma pessoa. Agora imagina o plano dele ser por toda a humanidade. E mesmo assim ele diz, olha, prepara, tá certo? Eu sei que está vindo aí, mas chama 2 discípulos. E chama um colérico e um sanguíneo, Pedro e João. Né? E o Senhor, portanto, os manda, olha, prepara, vocês 2 são os encarregados de preparar a ceia. Né? E Jesus pediu, ele nem escalou. Porque irmãos, é um problema meio sério esse negócio de escala, né? Graças a Deus não, o diaconato a gente escala, tudo aí, né? Que benção, né? Graças a Deus, né? Já olharam ali para mim e falou, pastor, estamos aqui. Falei, isso é bom. Né? Mas se fosse escalado, irmãos, talvez iria faltar algum discípulo ali no meio para poder participar da ceia do Senhor, né? Do momento. E Jesus chama, portanto, Pedro e João e os manda preparar a ceia. Mas, certamente, um olhou para o outro e disse, espera aí, nós não estamos em casa, estamos distantes. Onde é que a gente vai reservar aí, né, uma sala, um auditório? Qual hotel em Jerusalém que vai estar aberto aí, vago aí nessa hora da noite, essa hora, né, em cima da hora? A gente não fez reserva nenhuma. Nós não reservamos nada, a gente não ligou lá para o hotel, não ligamos para nenhum auditório aí para poder fazer reserva, está em cima da hora. Né? Imagina agora, Páscoa, está vindo várias pessoas de várias cidades circunvizinhas para chegarem aqui em Jerusalém. Como é que nós vamos chegar para poder comemorar? Senhor, mas peraí, como é que o senhor quer que prepare? Onde é que o senhor quer que prepare? Calma, tá bom. Olha, vocês vão entrar na cidade, assim que vocês estiverem entrando na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água
tá certo? E vocês seguem esse homem, vão adiante desse homem, vão atrás desse homem, aonde ele entrar, vocês entram também, tá certo? Ok. E assim que vocês entrarem, vocês vão perguntar para o dono da casa. O mestre pergunta aonde, né? Qual a sala, qual o local que nós queremos preparar a ceia do mestre, para cearmos juntos. Primeiro ponto. Irmãos, se o Senhor falasse, olha, uma mulher vestida assim ou assim, seria mais fácil. Porque não era comum, né, homem ir buscar água. E muito menos usar um cântaro para ir buscar essa água. Por quê? Nem todo mundo tinha um poço dentro da sua própria casa. Então, esse homem certamente foi buscar numa fonte pública, né? Ele foi buscar realmente um lugar um pouco aleatório à sua casa. Apenas um homem, então seria até fácil também achar esse homem, mas eles até perguntaram, um homem, será que ele falou isso mesmo? Está certo? Não, a mulher não, porque a gente sabe que não é o costume dos homens ir buscar água, mas eles obedeceram. A essência da vida cristã, irmãos, chama-se obediência. Muitas das vezes há coisas que um líder nosso pede, ou o nosso pastor pede, ou alguém pede, e muitas das vezes nós sempre queremos retrucar ou colocarmos de uma forma diferente e não aceitarmos diretamente aquilo que está sendo colocado, porque queremos indagar, ou até mesmo pela nossa ótica, não é daquela forma, né? E nós falamos, mas vai dar certo? Será que isso é isso mesmo? Olha, mas se fizéssemos um outro horário, ou um outro dia, olha, o que você está pedindo, seria bom para um dia de calor, mas vai estar frio. Irmãos, o importante é que nós obedeçamos. Obedecer é melhor do que o sacrificar, né? É muito melhor obedecermos do que querer sacrificar coisas que não agradam e não se aprovam diante dos olhos do Senhor. E, portanto, eles fizeram isso, então foram. E por isso, galgaram a vitória, conforme nós vamos ver no decorrer desta palavra. Então, o que nós vemos, algumas lições que possamos tirar desse texto, dessa palavra. A primeira lição é: Deus procura homem e mulheres diferentes. E também Deus procura homem diferente. Um homem com um cântaro de água, naquela situação, era totalmente diferente. Muitas das vezes nós queremos sempre utilizarmos o meio mais prático daquilo que já fazemos, daquilo que rotineiramente já está mais fácil para nós. Se porventura nós chegarmos aqui e falarmos, olha, o culto agora da quarta-feira não será mais às 20 horas. Ele irá ocorrer às 5 horas da manhã. Espera aí. Haverá muita indagação, muita reclamação para até dizer, não, eu vou participar. Não seria mais fácil nós virmos às 5 horas ao culto, obedecermos, porque certamente nós seremos abençoados por isso. E depois de sermos abençoados por uma oração, por uma palavra da parte de Deus, cada um de nós sairmos em caminho ao nosso trabalho. Mas primeiramente nós queremos sempre fazermos o contrário. Nós primeiro reclamamos para depois obedecermos. Você está entendendo? Então, muitas das vezes nós não somos abençoados porque em vez de obedecer, nós desobedecemos. E tem crente desobediente, pastor?
Essa resposta você mesmo pode dar a si mesmo. Eu não vou nem dizer para você, mas já que você está insistindo, está ouvindo? Não, é que a gente, por ver e por perceber, e como tem, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, pastor, glória a Deus, porque quem transforma é Jesus, é o Espírito Santo. Mas vamos lá. O que isso nos ensina? Jesus está procurando homens e mulheres diferentes, dispostos a obedecer, dispostos a realizar, dispostos a realmente avançar. Nós vemos, por exemplo, amados, a mídia, essa mídia mesmo aqui, não apenas no Brasil, a gente fala, olha, é a mídia, aí mete o pau realmente lá na Globo e tudo mais, mete mesmo, não assiste esse negócio, né? Então, tem tantas outras coisas para você assistir, mas não é só ela, é tantas aí. Por exemplo, nós tivemos agora há pouco um massacre terrível na África, na Nigéria. Morreram vários missionários, não só missionários, morreram vários cristãos, assassinados. Poucos se ouvem falar. Se você acompanha a mídia social, você pode ter visto quem divulgou alguma agência missionária, mas você não vê a mídia, você não vê ninguém. Agora, irmãos, se soltarem um gatinho de um 8º andar, de um 7º andar, um cachorrinho, em algum lugar por aí, e alguém filmar, pronto, aí vai todo mundo dizer, olha, isso aí é contra os animais. Vão realmente infestar realmente as redes sociais e vão atrás de quem soltou, de quem matou, de quem destruiu aquele ser, e vão realmente colocá-lo contra a parede, vão pedir para que a polícia prenda, julgue e coloque lá não sei quantos anos de prisão para aquela pessoa, porque é um assassino terrível. E as pessoas que morreram lá. Então há um contrabalanceamento de atitudes, de vidas. Por quê? Porque somos cristãos e estamos sendo perseguidos. Às vezes aqui nós estamos muito bem no Brasil, não há essa perseguição, não há como está havendo lá fora, em outros países por aí. Mas, amados, o que é que nós devemos fazer então, pastor? É continuar da mesma forma? Não, é você poder tirar um tempo de poder orar realmente pela igreja que está sendo perseguida, que está sendo realmente assassinados irmãos cristãos por aí, e você poder clamar, pedir ao Senhor para guardar essas pessoas, guardar pastores que ali estão pregando a palavra de Deus, para que você obedeça ao ídolo do Senhor. Ah, pastor, mas eu não posso ir. Você pode orar, você pode contribuir, você pode fazer muitas coisas. Deus procura pessoas e homens diferentes. Se coloca no lugar nessa noite. Seja um homem e uma mulher diferente daquilo que a ótica humana simplesmente enxerga, mas seja realmente aquilo que Deus precisa que você seja, para que Ele te use de uma forma extraordinária. Portanto, quando nós vemos dessa forma, amados, né? Já imaginou se simplesmente Pedro e João tivessem indagado com Jesus e dissessem, Senhor, o Senhor está enganado. A gente não vai encontrar um homem sequer lá buscando água com um cântaro na cidade. Não vai ter, Senhor. Vai. Né? E o que é que nós vemos então? Nós olhamos para o texto e vemos o Senhor dizendo, olha, segue esse homem. Esse homem com um cântaro, irmãos, ele representa nada menos, nada mais do que o Espírito Santo de Deus, ao qual o Senhor realmente disse, olha, eu vou ao Pai, mas o Pai vai enviar um outro Consolador. É um outro com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo propósito. Ele vai estar adiante de vocês. Né? E a água, o que é que representa? A água representa a palavra de Deus, que limpa, que purifica. E portanto, amados, essa representação ela é tremenda para cada um de nós. Sabemos a quem devemos seguir e sabendo a quem devemos obedecer. Quando nós não obedecemos, nós somos os mais miseráveis seres humanos que podemos ter. O Senhor quer que nós obedeçamos a sua palavra. Ele não quer que obedeçamos a dogmas humanos, não. Né?
Nós vemos por aí como a igreja foi podada há tanto tempo. Há um tempo atrás, irmãs, em termos de vestimenta, em termos de usos e costumes, era terrível. Tudo era pecado. E hoje o que é pecado não é mais pecado. E o que era pecado, que dizia que era pecado, na verdade não era pecado. Ô pastor, pelo amor de Deus, está complicando. Não. Por exemplo, irmãos, nós temos uma televisão ali, nós temos ali, temos ainda o telão aqui com o negócio aqui, né? O Data Show. Tem uma televisão há uns 20, não vou muito longe não. Não sou velho não, viu, moço? Mas há uns 20 anos atrás, chegasse na casa de um cristão, televisão, está disciplinado. Está afastado da comunhão da igreja, você está excluído da comunhão da igreja. Quantas pessoas não perderam, irmãos, salvação ou perderam a comunhão em termos de igreja por causa de visões deturpadas de certas pessoas, certos líderes, né? E hoje nós usamos a mídia como uma coisa, parece um negócio meio, um contraste terrível. Usamos a mídia e sem a mídia hoje nós parece que não fazemos um culto completo. Não, mas o que tem na televisão ali, pastor, pode passar, pode, mas a mesma televisão que pode passar ali, pode passar outras coisas. É só mudar, queridos. É isso. Entenda. Deus procura homens e mulheres diferentes. Mas vamos lá. Né? O que podemos ver? Primeiro, Jesus mandou procurar um homem com um cântaro de água. Depois, os discípulos deviam seguir este homem. Mas seguir para onde? Né? Ora, disse Jesus, segui o homem com um cântaro de água, na casa que ele entrar, vocês também entrem. E vocês dirão ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? O homem com o cântaro de água ia guiar os discípulos para o lugar onde comeriam a ceia, o lugar onde passariam as últimas horas com Jesus antes da cruz, o lugar onde desfrutariam de uma comunhão íntima com o mestre, o lugar onde receberiam instruções preciosas sobre a vida com Deus, como discípulos de Cristo, o lugar onde o Senhor instituiria, portanto, ali, a santa ceia do Senhor. A comunhão, a necessidade de estar perto, a necessidade de sentir a dor, o amor uns pelos outros, a necessidade de obediência. Queridos, precisamos entender que, se continuarmos realmente num caminho de desobediência, a autoridade eclesiástica, que seria, portanto, o pastor da igreja, nós não iremos longe, porque reino dividido não prospera, reino dividido não se mantém, reino dividido não se prossegue, reino dividido para, reino dividido estagna, reino dividido se destrói. Imagina dentro da tua casa, por exemplo, como seria um casal que brigaram, vão dormir brigados, acordam, não dá bom dia, nem bom dia um para o outro, simplesmente levanta, cada um toma o seu rumo, vai para o trabalho, se trabalham fora, por exemplo, retornam, cada um está no seu canto, vai dormir, um dá as costas para o outro, e aí no dia seguinte continua. Daqui a pouco, aonde é que nós iremos ver esse casal? Simplesmente de volta ao cartório, dizendo assim, queremos fazer o destrato de um contrato que assinamos. Não há casamento, não há união, não há comunhão, não há, portanto, como prosseguir. É isso que Jesus quer dizer ao teu coração nesta noite. Enquanto você não obedecer aquilo que Deus tem para a tua vida, falado ao teu coração, não haverá prosperidade, não haverá realmente prosseguimento, não haverá realmente continuidade, não haverá realmente vitória, não haverá realmente o próximo passo para você, não haverá realmente aquilo
que você está aguardando e esperando da parte de Deus para a tua vida. Mas no momento que nós obedecemos, o que acontece? A bênção de Deus chega. No momento que nós obedecemos, vitória chega. No momento que obedecemos, a cura chega. No momento que obedecemos, as portas se abrem. No momento que nós obedecemos, sempre tem algo de especial para a minha e para a tua vida, em nome de Jesus. Obediência. Aleluia. Como é que você está? Está obedecendo? Ô pastor, mas quarta-feira, queridos, isso é bom, né? Mas vamos lá. O homem com cântaro de água, ele guiou os discípulos para um lugar especial, um quarto alto, um lugar de comunhão, um lugar de aprendizado e crescimento. O que me chama a atenção, queridos, é que eles não precisaram perguntar nada ao homem, né? Apenas seguiram. E o que isso nos ensina? Ensina que este homem, como um cântaro de água, ele simboliza, como já vos disse, o Espírito Santo de Deus, que está conosco para nos fortalecer, para nos consolar, para nos dar graça. O Senhor disse: olha, ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu já vos disse aqui uma vez que essa palavra poder, ela vem do grego, da palavra grega chamada dunamis. E essa palavra dunamis, ela se deriva de mais 3 palavras. Ou seja, dentro da palavra dunamis nós temos dínamo, dinâmico e dinamite. Isso tem muito a dizer com a vida do cristão. Por quê, queridos? Porque o cristão ele precisa ter uma vida dinâmica, né? Ele precisa ter uma vida realmente de dinamite, ou seja, explosiva, não no sentido de nervosismo, de ignorância, de querer gritar, de querer realmente extrapolar com a pessoa, de querer xingar. Não, não é isso. É a dinamite do poder de Deus, da explosão do Espírito de Deus. No momento que você orar por alguém, você vai ver o poder de Deus agir na vida dessa pessoa. A dinâmica de você dizer: não, não tem frio, não tem calor, eu quero estar na casa do Senhor para adorá-lo, aleluia, porque eu preciso transpassar barreiras para adorar e para louvar ao nome do Senhor. Eu preciso ser dinâmico, né? Não preciso estar parado, isolado, enfaixado. Não, preciso ser dinâmico. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque o dinamismo, até mesmo no trabalho, né? Se a gente não for dinâmico no trabalho, se sentar na cadeira lá, a gente dorme. Na verdade, principalmente depois de uma feijoada que foi hoje, quarta-feira, por exemplo. Você ficou uma feijoada, senta na cadeira, você não tem um dinamismo ali para você, no que se realizar. Imagina, irmãos, alguém vai olhar para dizer assim, né? Talvez, igual fazer um dia, né? Isso aconteceu comigo uma vez. Estava de plantão, inclusive, né? Após o almoço, sentei na cadeira, daqui a pouco alguém chegou. Ô, tudo bem? Ô, você estava dormindo? Falei, não, estava orando. Né? A gente não ora em espírito. Então precisamos ser dinâmicos, amados. Precisamos mudar. Não dá para ficar parado. A igreja de Deus ela não é parada, ela é dinâmica, né? Ela é dinâmica. Olha, aqui nós temos hoje rostos, por exemplo, que posso contar pelo menos uns 3 ou 4 que não tinha visto antes na quarta-feira. Estou vendo hoje. Na próxima quarta-feira vamos ter outros, né? E no domingo vamos ter outros, tanto pela manhã como pela noite. Por quê? Porque é dinâmica. Essa dinâmica da parte de Deus, de trazer um, de trazer outro. Mas não é por essa dinâmica que você vai ver um rosto que você não viu ainda e que você não vai vir. Não, para você ver, você tem que estar aqui. Tá bom? Senão você vai, não, o pastor falou que vai vir outra pessoa nova para cá, então não precisa não, você precisa estar. Então precisamos ser dinâmicos. Amados, vamos lá. O que mais? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, né? E vemos
na segunda lição que podemos tirar do texto, que nos diz o seguinte: o homem com um cântaro de água nos leva até a casa do Pai. Como assim? Olha, vocês vão entrar e vão perguntar para o dono da casa, aonde nós iremos preparar a ceia do Mestre. Lugar espaçoso, grande. E nos diz a palavra que quando eles chegaram, estavam toda a mobília pronta. Estava tudo pronto. Eles não tiveram necessidade de pegar uma mesa, um sofá, trazer de um lugar para outro, não, já estava tudo pronto. E um lugar espaçoso. Ou seja, tem lugar para todos. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar lugar. Quando eu for, eu voltarei. Ele prometeu, queridos. É promessa. Aleluia. É promessa do Senhor para minha e para a sua vida. O Senhor não mente, né? Nele não há engano, nele não há sombra de variações. Eu posso mentir, você pode mentir. Por quê, pastor? Porque somos seres humanos. Ah, eu não minto, então você já está pecando, porque a Bíblia diz que se você não mente, olha, cuidado, né? Não quero ser um pouco mais incisivo, nem um pouco mais duro, não. Apenas tome cuidado. Somos seres humanos, amados. Estamos sujeitos a erros tão terríveis. E muitas das vezes nós queremos nos colocar num pedestal como se fôssemos Deus. Não. Ele sim. Nós não. A nós cabe a obediência para podermos alcançar e galgarmos a vitória. A Ele cabe o quê? O que Ele sempre fez e o que Ele sempre faz. Derramar da sua graça e da sua bênção sobre a minha vida e a tua vida. Portanto, a casa do Pai, o lugar é amplo. Não precisamos ficar brigando por lugares, né? Não precisamos ficar, irmãos, colocando alguém num pedestal maior do que o outro. Não. Na ótica do Pai, todos somos iguais. Deus não nos olha com uma régua maior e outra menor. Deus não mede com uma régua e diz assim, opa, você peraí, conta 230, 45, 12. Não é minha conta não, viu? Se for ver lá, não é minha não. Se for ver, também deve estar vazia, né? Essa conta tá boa, viu? Isso é melhor. Fica aqui. Você? Ih, pastor, estou devendo a fatura do cartão, estou devendo as Casas Bahia, Magalu, né? Estou devendo um monte de canto. Então você fica aqui. Deus não nos trata assim, queridos. Deus olha para o teu coração. Deus olha para a tua vida. Deus olha-nos igualmente. Não importa quem está sentado à frente, quem está sentado uma fileira atrás, uma outra atrás, até na última cadeira. Todos somos iguais perante o Senhor. Pastor, e por que um é mais abençoado do que o outro? Aí sim. Talvez porque ele esteja obedecendo mais do que aquele outro. Então quer dizer que a regra é obedecer. Sim, a regra é obediência. Sem obediência não há vitória. Sem obediência você não irá a lugar nenhum. Você pode ser bem-sucedido às vezes dentro da tua empresa, no seu trabalho, tá certo? Mas dentro da ótica cristã, se nós não andarmos em obediência à palavra, você não terá vitória. Pastor, é um pouco duro isso. Não, não é duro, irmãos. É tão prático, não é? É obedecermos apenas. É tão fácil. Há um tempo atrás,
Eu, alguns anos atrás, pastoreando a igreja, ocorreu um fato que ocorreu um fato aqui também, aí me veio a lembrança isso. Eu vou falar porque não é uma coisa que vai machucar você, na verdade vai te fazer crescer espiritualmente. Eu estava ministrando a palavra e tinha um grupo de pessoas no meio do templo, conversando. E começava com um, começava com outro, começava com outro. Parei. Fechei a Bíblia e chamei o irmão, um dos irmãos, né, ele estava no grupo ali, tinha umas irmãs também junto. Eu chamei um deles que se habilitassem para vir ministrar a palavra. E aí os irmãos ficaram olhando para o outro. Eu falei, não, um dos irmãos aí que estão conversando aí, eu acho que o assunto é muito melhor do que o que eu estou ministrando. Então eu queria chamá-los, por gentileza, um deles, para vir poder ministrar. Aí, ficaram todo mundo calado, calou todo mundo ali, falou, então quer dizer que eu posso continuar. Abri a Bíblia e continuei ministrando de novo a palavra. Né? Continuei ministrando. E aí ministrei, tranquilo, terminamos a reunião de adoração ao Senhor. Daqui a pouco estou saindo, e daquele grupo que estava ali sentados, né, 3 estavam me aguardando para conversar comigo. E aí eu olhei e falei, será que vão querer bater no pastor? Não é possível, né? Acho que não. E aí vieram e falou, pastor, o senhor nos fez passar a maior vergonha. Eu falei, não, irmãos, eram vocês que estavam me fazendo passar a maior vergonha. Como assim? Enquanto eu estava ministrando, vocês estavam sendo mal educados de não ouvirem a palavra. Não tinha uma outra reunião, havia apenas uma reunião, não tinha uma outra reunião, não há reunião paralela. E aí eu fiz eles entenderem. E amém, entenderam. Depois eu chamei os diáconos, tive uma reunião com eles, olha, quando vocês virem essas coisas, vocês têm a autoridade, veja bem, a autoridade outorgada pelo pastor da igreja, de chegar até aquele grupo educadamente, irmão, não é o momento que você começar não, e pode chamar. Se eles reclamar com vocês, eles estarão reclamando comigo. Depois, então, a gente vai começar da mesma forma que tratamos aí. Porque, mas pastor, irmãos, obediência. Quando eles começaram comigo, entenderam, obedeceram, foram o quê? Abençoados. No momento que a pessoa não entende aquilo, às vezes uma correção, às vezes uma palavra um pouco mais incisiva do pastor que está ministrando, às vezes uma palavra, ou até mesmo um aconselhamento que o pastor nos traz, e nós não temos a coragem de poder chegar até o pastor e dizer, pastor, olha, o senhor desculpa, mas essa palavra que o senhor trouxe hoje estava tão dura, e pastor, o senhor falou, e muitas coisas falou comigo, tenha coragem, queridos, porque às vezes não é a palavra que está te confrontando a você consertar-se naquilo que você sabe que você está errado. E muitas das vezes nós queremos o quê? Simplesmente dizer, não, o pastor que está errado e está dizendo uma palavra que está muito dura para a minha vida. Não, isso é uma correção da parte de Deus para que você conserte-se espiritualmente, para que quando você poder ouvir o toque da trombeta, você subir. Como que é? Jesus vem. Não é conto de carochinha, não. Haverá o arrebatamento da igreja. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser na próxima semana. Mas no momento que a palavra te confronta, é porque nós precisamos nos acertarmos com Deus. Porque há um evangelho light hoje, queridos. Há evangelho de todo preço. Há evangelho sem preço, há evangelho sem cruz, há evangelho realmente de graça, mas não é pela graça de Deus, é que é de graça mesmo, não custou nada, não custou sangue, não custou sacrifício, não custou nada. O evangelho precisa custar alguma coisa, e o evangelho que nós estamos hoje falando, ele custou a morte e a ressurreição de Jesus, que morreu por mim e morreu por você, para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância, para glorificarmos e para louvarmos ao nome do Senhor. Para concluirmos, queridos,
A quarta lição que nos diz o seguinte: o homem com cântaro de água nos leva para um lugar preparado. O mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? O lugar já está preparado. Basta obedecermos. O lugar já está preparado. O senhor pode datar então, pastor, que dia que Jesus vem nos buscar? Porque eu queria me preparar. Não, eu e você precisamos já estar preparados. E não tem data. Pode ser daqui a pouco. Possa ser que hoje eu não chegue mais em casa. Mas eu tenho plena certeza que dirigindo ou não dirigindo, andando, se a trombeta tocar, eu ouvirei o meu mestre me chamar para estar com ele em glória e me encontrar com ele nos ares. O Espírito Santo nos levará de encontro ao noivo, pois somos a sua noiva preparada. Nós não iremos nos preparar, não, né? Nós não precisamos ir no salão da Shirley, né? Ainda preparar, marcar horário. Eu não preciso marcar horário, irmãos, para fazer o cabelo, né? Não, já estou preparado. O cabelo está pronto, né? Está tudo certo, tá? Não precisa fazer a barba, já está pronta, já não tem nenhum problema. Mas não, já está pronta, irmãos. A vestimenta já está pronta, já está tudo pronto. Só estamos esperando o mestre dizer: vem. E esse vem pode ser logo. Não brinquemos, queridos. Não brinquemos de ser cristãos. Ser cristão não é uma brincadeira de pega-pega, não é uma brincadeira que os nossos filhos, no meu caso, posso dizer netos, podem brincar de pega-pega, de esconde-esconde, né? E é tão legal, eu até brinco com eles também. Mas ali é uma brincadeira infantil, né? Uma brincadeira maravilhosa. Mas ser cristão não é uma brincadeira. Ser cristão, realmente, é o compromisso que nós assumimos, que éramos pecadores, que estávamos em trevas, e Ele nos trouxe, pelo sacrifício vicário de Cristo, nós somos transportados das trevas para o reino da sua bendita luz. Estamos em luz, estamos nele, santificados nele, redimidos por ele, comprados pelo sangue dele, transformados por ele, abençoados por ele, santificados por ele, amados por ele, limpos por ele. Nós estamos aqui nessa noite por isso. Aleluia. Você só está aqui nessa noite por isso. Aquelas pessoas que estão nos ouvindo, assistindo em casa, pela internet, só estão assistindo e entendendo por isso. Porque fomos comprados por ele. Você não foi comprado por qualquer valor ou por qualquer objeto. Você foi comprado por ele, pelo sangue dele. Então ande em obediência a ele, né? Podemos tropeçar, podemos errar, podemos, mas a própria Bíblia nos diz que nós temos um advogado, né? Temos um advogado. E esse advogado, irmãos, não é um advogado de acusação. Ele é da parte da absolvição. Ele está do teu lado. Ele não está lá para te condenar. Ele não está lá para pedir ao juiz ou para a promotoria, dizer assim: não, eu peço condenação máxima para o Cícero. Não. Eu peço condenação máxima. Não. Ele está lá para dizer: eu te perdoo. Eu te entendo. Eu te amo. Aleluia. É um advogado, irmãos, que até mesmo antes de falarmos o que estamos querendo, ele já sabe, mas ele quer que nós falemos a si mesmo, relatemos para ele. E você hoje tem essa oportunidade de fazer isso, de fazer o teu relato, para entregar nas mãos deste advogado, e dizer o que você precisa, e o que você precisa que ele faça por você. Sabe por quê? Porque ele está à destra do Pai, para interceder por mim
e por você. E quando nós o fazemos assim, irmãos, aleluia, nós certamente estaremos aptos a ouvir o toque da trombeta, porque a trombeta vai tocar. Nós que estaremos vivos seremos transformados. Os mortos, sim, eles ressuscitarão primeiros. Esse corpo, né? A gente às vezes bate o dedão do pé, na topada daquelas, né? Lá em Pernambuco fala topada, né? Mas é bater o dedão realmente na pedra. Aí a gente dá vontade de falar uma palavra tão difícil, né, irmãos? Tão fácil, às vezes. Porque dói. É um corpo sujeito realmente a tudo isso. Mas daqui a pouco, você vai receber um corpo incorruptível. Não mais sujeito à dor, não mais sujeito ao pecado. É um corpo novo. Aleluia. Transformado. E você vai ver o que Deus vai fazer pela tua vida, em nome de Jesus. Então coloca aí, no seu relato, no teu coração, o que você precisa falar para Ele. Mas entenda, obedeça. Sem obediência, não há sucesso. Sem obediência, não há vitória. Glória a Deus. Se você tiver, para concluirmos, uma criança, né, nós temos aqui as crianças que louvam de vez em quando, em alguns momentos festivos, mas se tiver uma criança, irmãos, ali naquele momento que foi posta para coordenar aquelas demais crianças, e você viu alguma coisinha de errado, você vai sair do seu lugar e vai corrigir aquelas crianças que estão erradas. Não. Tem uma pessoa ali que foi posta, mesmo aos seus olhos, sendo uma criança, mas que ela tem a capacidade de poder coordenar as demais crianças. Às vezes é meio difícil obedecer, mas repito, é melhor obedecer do que sacrificar. E se você obedecer, certamente, a bênção chegará sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza, nós estaremos orando. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero apenas mais 2 minutos, antes de fazer essa oração por você. Hoje, eu fui acordado por um cliente, às 6 da manhã. Atendi o cliente, remotamente, mas eu falei, Jesus, mas essa hora para me perturbar? Eu falei, tá bom, eu já resolvi. Depois eu continuei acordado, não deu mais para dormir, porque não dá mais pegar no sono, uma vez acordado, aí não tem mais jeito. Depois eu fui lembrado, o pastor Josias mandou uma mensagem, antes das 7, 6 e alguma coisa também, eu louvei a Deus pela mensagem. Depois, o pastor Alencar me mandou uma outra mensagem, aí eu louvei a Deus também pela mensagem. Só que aí começou uma batalha espiritual. Eu não consigo relatar se era medo, mas simplesmente chegou ao meu coração uma forma, como fosse um medo. E de repente eu comecei a falar, não preciso ligar para um cliente, preciso ligar para outro cliente, tentando arrumar tempo para arrumar uma desculpa para não vir ministrar aqui essa noite. Escute bem. Eu nunca fiz isso. E graças a Deus também não fiz hoje. Sempre que o pastor nos solicitou de ministrarmos, eu sempre estive à disposição. Às vezes não consigo estar aqui todas as quartas-feiras devido aos compromissos, mas quando tem, então, eu reagindo tudo e já deixo o horário reservado para poder estar aqui. Eu percebi que era uma luta espiritual.
Os irmãos não têm ideia, hoje eu não atendi ninguém externamente. Fiquei internamente do início ao fim. E aí eu comecei a orar. Comecei a orar. E aí então eu disse, Senhor, eu preciso ministrar a tua palavra. Eu vou então falar sobre o quê? E o Espírito Santo então colocou no meu coração, fala sobre o que você aprendeu hoje. Obedecer. Então eu não vim ministrar essa noite para mim, irmãos. Porque eu fui já ministrado durante todo o dia. Eu tenho a plena certeza que eu estou ministrando para você aqui nessa noite. Que você precisava ouvir esta palavra. Talvez seu coração esteja batendo um pouco mais forte, dizendo, o pastor vai me chamar lá na frente para orar por mim? Não. Eu vou apenas pedir, nesse momento, que você, como todos, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. E se certamente na tua vida hoje há uma certa necessidade de você andar em obediência, e você sabe qual obediência que eu estou te dizendo? Talvez uma obediência dentro da família, na casa, no convívio, com teu esposo, com a tua esposa, como filho, como pai. O Espírito Santo está ministrando a você neste momento. Obedeça. Obedeça para que você seja próspero. Obedeça para que você seja abençoado. Obedeça para que você alcance o objetivo do sonho que você colocou no teu coração. Para que o milagre ocorra na tua vida. Hoje. Se você crer nisto que eu estou dizendo para você neste momento, creia que o milagre vai ocorrer na tua vida em nome de Jesus. Pai, quero te louvar, Senhor, e adorar a Ti na beleza da Tua santidade, Pai. E quero te agradecer por esse momento de aqui estar, em nome de Jesus. Ministramos a Tua palavra, falamos sobre obediência, como o Senhor mesmo nos orientou. E Pai, Tu, Senhor, conhece cada coração. Espírito Santo, Tu sonda cada vida, cada mente, cada coração, e Tu sabes a necessidade de cada um dos Teus filhos neste momento. E como ministro da Tua palavra, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa mudar, possa agora transformar, possa fazer com que realmente corações sejam quebrantados, ó Deus, conforme a necessidade, que corações comecem a ser obedientes conforme a necessidade, Senhor, porque eu creio, Senhor, que a pessoa que precisava ouvir a Tua palavra, ela adentrou a este santuário, ela sentou nesta cadeira, e ela ouviu a Tua palavra. E se, portanto, Senhor, ela aceitou esta palavra do seu coração nesta noite, na sua vida, ela está saindo daqui nessa noite de posse de bênção e de vitória, em nome de Jesus. E eu creio, Senhor, que cumpri, portanto, assim, com essa luta que tivemos no decorrer do dia. Eu cumpri com a ordenança, Senhor, da Tua palavra, da obediência do Senhor. E, portanto, Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre nossas vidas nesta noite. E que o Senhor nos dê da Tua graça, Pai, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Que vidas sejam, Senhor Deus, amplamente abençoadas pela Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Amém.